Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 78, parágrafo 3º da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que as testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no artigo 67 desta lei. Perfeito. Então, as testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no artigo 67 da Lei 9.099. Então, o que eu separei para falar com vocês hoje é o seguinte. Atentem-se aqui a essa expressão, olha, arroladas, testemunhas arroladas. E existem, no juizado especial criminal, evidentemente, as testemunhas de acusação, assim como existem as testemunhas de defesa. O que esse parágrafo 3º está dizendo é que serão intimadas as seguintes testemunhas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Em primeiro lugar, então, as testemunhas de acusação. E quando que essas testemunhas são arroladas? Aqui nós chegamos nesse ponto, olha, de testemunhas arroladas. Quando que as testemunhas de acusação são arroladas? Elas são arroladas, olha o que eu coloquei para vocês, na própria peça acusatória. Então, a própria denúncia ou queixa-crime já traz no seu corpo o rol de testemunhas da acusação. Perfeito? Já em relação às testemunhas de defesa, existem duas possibilidades, tá? Existem duas possibilidades. Elas podem ser arroladas e, se o forem, serão arroladas pelo acusado no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução. Então, neste caso, o acusado ele apresenta lá no juizado especial criminal um rol das suas testemunhas e o protocola pelo menos 5 dias antes da audiência de instrução. Se o fizer, o que o juizado vai fazer? Ele vai intimar essas testemunhas de defesa que foram arroladas pelo acusado. Mas eu quero ressaltar para vocês que, conforme já estudamos, o artigo 78, parágrafo 1º da Lei 9.099 prevê também a possibilidade de que o acusado opte por levar as suas testemunhas de defesa independentemente de intimação. Então, existem duas possibilidades quanto às testemunhas de defesa. Ou elas são arroladas, e isso deve ser feito ao menos 5 dias antes da audiência de instrução. Nesse caso, serão intimadas regularmente para comparecerem à audiência de instrução. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a seguinte. O acusado diz o seguinte: eu não vou arrolar minhas testemunhas anteriormente à audiência, eu não vou apresentar o rol no processo. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou levar elas por conta própria no dia da audiência de instrução. E aí elas serão ouvidas, mas aí ele faz o quê? Ele leva elas por conta própria, independentemente de intimação, perfeito? Então, as testemunhas de acusação são arroladas na própria peça acusatória, já as testemunhas de defesa têm essas duas possibilidades. Ou são arroladas, respeitando esse prazo aqui, que é um prazo preclusivo, certo? Ou o acusado as leva independentemente de intimação. E no mais, eu só faço a ressalva para vocês que, em relação ao artigo 67, nós temos uma aula específica. Recomendo que vocês assistam, tá? É importante vocês identificarem como é que ocorre a intimação no juizado especial criminal. E para isso, nós temos a aula do artigo 67, onde esse tema aí ele foi ensinado. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.